Recording in progress. Olá, meus amores! Bora falar um pouquinho dos trânsitos deste final de ano. Tem coisas acontecendo no céu e eu preparei aqui uma pequena aulinha para vocês, para que vocês possam compreender, né, qual foi a energia que a gente teve em novembro e como a gente vai iniciar e passar por todo o dezembro. Quando a gente olha para o final desse ano, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que dezembro não começa do zero. Ele começa em cima daquilo que novembro mexeu, que revisou, né? Nós tivemos muitos planetas retrógrados e expôs dentro de ti. Novembro foi um mês pesado, geralzão, e não por acaso, sim, né? Mas a gente tinha uma configuração astrológica no céu que trouxe muita intensidade. Nós tivemos Saturno, Júpiter e Mercúrio retrógrados, cada um puxando algum ponto da tua estrutura para ser revisado, né? E isso cria aquele clima de repetições, de temas que vão retornando, de cansaço emocional, uma sensação de não conseguir avançar, uma estagnação, né? Mas esse é o papel da retrogradação dentro da astrologia védica, não é uma questão de travar, e sim de amadurecer. Saturno, que estava retrógrado em Peixes, sim, estava porque hoje, dia 28 de novembro, dia que eu estou gravando essa aula, ele retornou ao movimento direto, bem no início da madrugada do dia 28. Então, assim, enquanto ele estava retrógrado no signo de Peixes, ele nos fez encarar limites que são frágeis, responsabilidades emocionais principalmente, e uma necessidade de estruturar aquilo que é invisível, né? Que é muito o assunto do signo de Peixes. Retornando ao movimento direto, é como se ele estivesse te dizendo: agora tu já entendeu o que estava te sabotando. A partir de agora, a gente inicia uma nova caminhada. Júpiter retrógrado em Câncer, que retorna para Gêmeos no dia 5 de dezembro, mexeu com o quê? E ainda está mexendo nas tuas crenças emocionais, nas expectativas que tu coloca nos outros e no quanto tu te sobrecarrega para provar valor. Ele ainda segue retrógrado, né? Então, e vai seguir, a gente vai virar o ano com Júpiter retrógrado, tá? Então, esse processo de revisão da tua visão de mundo, ela continua. Só que, claro, até ele ingressar em Gêmeos novamente, a gente tem uma energia canceriana que está permeando essa retrogradação. E é o signo de exaltação de Júpiter, né? A partir do dia 5 de dezembro, a gente passa a rever os assuntos de Júpiter em Gêmeos. Então, a gente tem uma questão muito mais dentro da nossa lógica, uma curiosidade talvez mais aguçada em relação tanto às crenças e conhecimento. Mercúrio, que iniciou o movimento retrógrado em Escorpião, fez a gente revisar medos, né? Conversas que ficaram lá guardadas, pensamentos mais profundos, reflexões mais profundas. Ele voltou, retornou para Libra no dia 23 de novembro e fica direto, retorna o movimento direto amanhã, 29 de novembro. Depois de ter passado, né, por combustão, que já começou também a purificar a mente antes mesmo do ano acabar. E além de tudo isso, nós tivemos uma lua nova em Escorpião, num céu já carregado com Sol, Mercúrio e Marte no mesmo signo, né? Em Escorpião, e Marte já estava em combustão. Então, a gente teve um trânsito muito forte em Escorpião, criando um processo intenso de transformação, principalmente interna, que é um assunto do signo de Escorpião, né? No dia 26 agora de novembro, que foi, deixa eu ver, hoje é sexta, quinta, quarta-feira, Vênus ingressou em Escorpião e vai iniciar, e iniciou um longo processo de combustão, que vai até fevereiro de 2026 no signo de Aquário. Então, logo depois, né, no fim de dezembro, Mercúrio entra novamente em combustão.
E aí vai entrar nessa combustão no momento em que ele estiver passando pela zona de Gandanta, entre os signos de Escorpião e Sagitário. Isso vai, a passagem dele pela zona de Gandanta, né, que é a passagem de um signo de água para um signo de fogo, vai acontecer do dia 27 de dezembro até, desculpe, o período de combustão de Mercúrio inicia no dia 27 de dezembro, quando ele está passando por essa zona de Gandanta, e essa combustão vai até 11 de fevereiro de 2026. Então, se novembro foi um mês de 3 planetas retrógrados, a gente teve combustão de Mercúrio, que já encerrou, e tem a combustão de Marte que segue ali. Não é uma combustão intensa, mas ele está combusto. Mas a gente já teve Saturno, que voltou ao movimento direto. Amanhã Mercúrio também volta, ficando só Júpiter retrógrado. Mas os planetas em combustão, gradualmente eles vão, né, aumentando. Marte já estava combusto. Vênus, agora desde o dia 26, também em combustão. Mercúrio inicia sua combustão no dia 27 de dezembro. E Júpiter segue o movimento retrógrado. Então, esse é o cenário que a gente teve em novembro e que vai permear dezembro. Então, isso explica muito porque a energia de dezembro vai vir com um movimento muito diferente de novembro. Novembro foi revisão, mas dezembro é purificação. Por que eu falo purificação, né? E o que entre retrógrados e combustões, o que muda nessa energia? Quando um planeta ele fica retrógrado, ele não está andando para trás, né? Já falei isso em várias aulas, é uma visão que a gente tem por causa de um posicionamento astronômico, como se o planeta tivesse andando para trás. Mas a verdade é que é uma energia que nos influencia a fazer muitas reflexões, né? Principalmente de coisas, rever coisas de repente que a gente deixou em aberto, rever a nossa fala, a nossa comunicação, o que forem os assuntos daquele planeta. Mas isso não vem como um castigo, mas sim para nos fazer olhar de repente para aquilo que passou batido, para aquilo que a gente não deu muita importância, para aquilo que a gente precisa finalizar. Então, um movimento retrógrado, ele revisita erros, repensa caminhos, revisa decisões, revisa crenças, emoções. É um mês que nos leva para dentro. Agora, um mês, né, quando é um planeta que fica só um mês retrógrado. Saturno e Júpiter ficam meses. Então, é um período, vamos dizer assim, de movimento mais interno. Agora, a combustão tem outra lógica. Quando um planeta está muito próximo do Sol, né, mais próximo do que é a sua habitual distância, é como se o Sol queimasse, tá, aquilo que não é verdadeiro. Então, quando um Graha, que é um planeta, ele é queimado, entre aspas, não é que ele perca força, ele perde o excesso, ele perde a distorção, superficialidade, ele perde ruído. Por quê? A combustão, ela purifica. Em alguns casos, quando a gente tem uma conjunção exata de combustão, é justamente quando a energia do planeta que está em combustão, ela fica ainda mais intensa. Então, não se trata de fraqueza, se trata de purificar e de refinar os assuntos daquele planeta. Então, dezembro vai nos tirar da revisão, que foi novembro, e nos leva para a purificação. É como se o céu nos dissesse: vocês já entenderam o que estava errado. Agora eu vou retirar tudo aquilo que vocês não precisam mais carregar para entrar em 2026 de forma mais leve, de forma mais clara e mais direcionada, né? Sem deixar coisas desnecessárias ocupando um espaço que não tem necessidade, que poderia ser de outras coisas, de novos caminhos, de novas oportunidades. Agora, como que isso mexe na tua vida, assim, numa questão prática? Em primeiro lugar, Marte, que é aquele que já vem em combustão há mais tempo. Marte purifica o quê?
Marte com combusto purifica as nossas ações. Então, o impulso ele perde força, a pressa, aquela pressa de fazer as coisas, ela vai virar um cansaço. Aquilo que é muito automático deixa de funcionar. É como se tu precisasse agir com intenção, com estratégia e com foco. Como se o céu estivesse te dizendo assim, se não tiver um propósito para agir, não adianta. Então, olha como uma combustão, a gente pode ter uma visão de que fica sem energia por causa da combustão, mas não é isso. É para a gente ter mais consciência das nossas ações, pensando nesse caso de Marte. Já Vênus em combustão purifica o quê? Os desejos. Então, é possível que tu deixe de tolerar aquilo que é raso, relações que não têm profundidade, independente do âmbito delas, elas começam a trazer incômodo, padrões financeiros ficam mais claros e tu pode passar a sentir nitidamente que aquilo que realmente te nutre e aquilo que está drenando, está levando a tua energia. Mercúrio em combustão purifica a mente. Picos de ansiedade, pensamentos intensos, conversas que exigem clareza, revisões mentais profundas, dá uma intensidade forte na mente, principalmente para quem conhece seu mapa e sabe que tem um Mercúrio, que tem uma relevância, ou, por exemplo, para as pessoas que são regidas por Mercúrio, pessoas com ascendente ou Lua em Gêmeos ou Virgem, ou passando por uma regência de Mercúrio, tendem a sentir uma intensidade mental muito grande. Então, assim, ó, pensem que de 27 de dezembro até, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, 11 de fevereiro de 2026, é bom, assim, ter bastante cuidado, mais leveza, pegar mais leve com a mente, ter atividades de pausa para que a mente não entre num colapso, né? E depois desse que se passa por essa purificação, que às vezes parece um caos, vem muito mais lucidez. E aí chega justamente nessa transição para 2026, tanto para Marte, quanto para Vênus, quanto para Mercúrio, porque eles vão atravessar, né, essa mudança de ano pelo calendário gregoriano, todos combustos. E Júpiter, que continua o movimento retrógrado, ele mantém a revisão da tua visão, como eu falei anteriormente. Ele ainda pede mais consciência, pede um olhar interno e ainda te faz confrontar crenças, né? Se realmente aquilo que tu tá seguindo, que tu tá acreditando, fazem sentido para tua vivência atual, se estão alinhadas com aquilo que tu tem de propósito para tua vida. E aí tu pega todas essas informações e de repente para assim, Tani, mas e o que significa, né, tudo isso para fim de 2025? Primeiro, eu já falei já falei em posts, já falei em outras aulas. Pela astrologia védica, não existe assim finalização do ano no dia 31 de dezembro e início de novo ano no dia 1º de janeiro. Né? Pela astrologia, a gente pode tomar como início de um novo ciclo a nossa data de aniversário. Por quê? Quando a gente faz aniversário é quando o Sol chega no mesmo ponto que ele estava no nosso mapa no dia em que a gente nasceu. E a partir dali ele inicia um novo ciclo de 12 meses. Então, tanto para mim quanto para qualquer um de vocês que estiver assistindo essa aula, o ano de vocês, ele inicia sempre a cada aniversário, tá? Ou então a gente pode ter como virada de ciclo os equinócios, né? Equinócio de outono, equinócio de primavera, porque isso sim é uma coisa que influencia todo o planeta. Agora, o calendário gregoriano, se vocês forem buscar
em fontes, em estudo, isso foi determinado por alguém, né? A seu bel prazer. Tem algumas explicações, mas não é uma coisa que mude. Vocês acham que realmente muda? Finalizar, eu nem sei que dia da semana vai cair, mas que seja, finalizar dia 31 de dezembro de 2025 por este calendário e iniciar dia 1º de janeiro de 2026. Muda totalmente a energia? Não, não muda toda. Os planetas continuam lá, a Lua continua fazendo a sua órbita, ok? A gente pode fazer um estudo sobre o céu dessa passagem? Sim, pode, mas entendam que o ciclo individual de cada um começa sempre no seu retorno solar. Mas isso eu trouxe pela visão védica, certo? E existem outras linhagens que têm outras fontes de estudo, que têm ciclos, quando a lua chega num determinado ponto, numa determinada nakshatra, que são signos lunares, a partir dali a gente tem o início de um novo ano. Então, isso depende das suas crenças. Mas, então, Tânia, por que tu tá trazendo esse conteúdo, né? Como energia de final de ano? Porque a gente não pode negar que quando uma egrégora tão grande de pessoas segue um determinado calendário, se monta uma energia em torno disso. A energia que existe dessa questão de mudança de ciclo, de virada de ano, vem muito mais da energia que nós todos vibrando nisso emanamos do que realmente existe uma mudança no céu, na natureza, que realmente impacte, certo? Mas aqui eu tô levando em conta realmente a energia que nós, como seres humanos, por estarmos no pensamento vibrando num final de ciclo, início de outro, pode agregar com essas informações que eu tô trazendo. Então, voltando, todas essas informações de trânsito que eu trouxe, né? De novembro, um mês de revisão, e de dezembro, um mês que vem para purificar. O que isso significa, então, para esse final de 2025? Significa que novembro te fez olhar e que dezembro te faz filtrar. 2026 vai te fazer agir. Só que são ações que vão exigir mais verdade. Por quê? Primeiro tu olhou para aquilo que precisava ser revisto. Depois tu filtrou e tirou tudo aquilo que não era necessário. Para chegar em 2026 e poder agir realmente alinhado com as tuas verdades, com o teu propósito, com as tuas crenças. Esse último mês do ano ele não é para correr, ele é para ajustar, para purificar, para deixar ir aquilo que não é necessário e para entrar no próximo ciclo de forma mais leve e mais alinhada com quem você é. E isso acontece de uma forma diferente para cada um de nós. Por quê? O lugar onde Marte, Vênus e Mercúrio estão, Mercúrio ainda não, né? Mas logo vai entrar em combustão. Então, o lugar onde esses planetas entram em combustão no seu mapa e vão passar por mais de um signo, mostra exatamente quais são os assuntos aonde vai ser necessário tu ajustar a tua ação, filtrar os teus desejos e reorganizar a tua mente, que são os assuntos desses, alguns, né, os principais assuntos desses planetas. E Júpiter retrógrado, ele mostra qual é a parte da tua vida que ainda passa pela última revisão antes da virada do ano astrológico pessoal de cada um. Lembrem-se, ele iniciou esse movimento retrógrado em Câncer, retorna para Gêmeos, que é onde ele vai ficar retrógrado até voltar ao movimento direto, fazer o caminho, entrar em Câncer novamente só em junho de 2026, que aí realmente ele segue o caminho dele. Então, a gente tem algumas coisas relativas aos assuntos de Júpiter ainda para rever, mas Marte, Vênus e Mercúrio vão nos levar a purificar essas questões, para que a gente possa realmente agir a partir dos próximos meses. Então, aproveitem essa energia. Não é todo mundo que acredita em astrologia, tá tudo certo. Eu acho que cada um tem o direito de seguir e acreditar aquilo que faz sentido para a sua vida.
Mas não dá para negar que existem esses planetas e que essas energias têm algum tipo de influência sobre a gente. Então, se tu quer te observar, observa se tu vai sentir alguns movimentos sobre esses assuntos que eu falei. Algumas coisas acontecem em áreas diferentes da vida, mas são assuntos que dizem respeito a esses planetas. E antes de fechar, eu tenho algo muito importante, tá? Que eu venho revisando, falei aqui desde ao longo dessas últimas semanas, vou trazer aqui de novo, recém falei, mas vou frisar mais uma vez. Na astrologia védica, nós não encerramos o ano no dia 31 de dezembro, nem iniciamos um novo ciclo no dia 1º de janeiro, tá? O calendário védico, ele é muito mais espiritual, ele segue um outro ritmo, um outro marco, uma outra lógica. Mas como eu falei, existe uma força coletiva muito intensa, né? Quando tantas pessoas ao mesmo tempo direcionando a sua intenção para finalizar um ciclo, para começar outro dentro desse calendário gregoriano, que é o que a gente segue. E é óbvio que isso cria um movimento, isso gera energia e mexe muito com a nossa mente e com as pessoas que nos rodeiam. Então, por isso mesmo não sendo um encerramento pelos olhos da astrologia védica, faz sentido a gente observar como as combustões e as retrogradações atuam nesse fechamento simbólico do ano de 2025. Claro que para quem faz aniversário, né, tem o retorno solar dentro desse período, faz total sentido mais ainda. Sim, é um fechamento de ciclo e início de outro. Mas tudo isso nos ajuda a entender por que alguns temas ganham mais urgência, por que velhas pendências pendem a uma conclusão, né? E por que certos assuntos parecem que eles precisam passar por uma transformação antes dessa virada de ciclo. E então, é um estudo, uma leitura de apoio, né? É como se fosse um mapa adicional que te ajuda a atravessar essa virada com mais consciência, com mais intenção. E para quem quer entrar, né? Fazer, aproveitando essa energia, em 2026 com mais clareza, o mapa natal, ele mostra com precisão quais são as zonas que vão passar por purificação no teu mapa. Porque esses planetas iniciaram a combustão deles num signo, só que eles vão passar por vários no mesmo processo. Em alguns vão ter momentos de maior intensidade, em outros nem tanto. E é aí que tu tá sendo chamada para soltar o que é necessário. Então, se tu quiser agendar, entra em contato comigo, pode mandar uma mensagem abaixo do vídeo aqui, pode ir no meu perfil do Instagram também lá agendar, me mandar um direct, agendar pelo link da bio. Quanto antes, melhor. Final de ano, tem muita gente correndo atrás de leitura, né? Porque quer iniciar esse novo ciclo. E para quem realmente está iniciando um novo ciclo solar, pode agendar também a leitura do seu Varshapala, que é o retorno solar. Mas primeiro, gente, é muito importante conhecer o seu mapa natal. Eu fiz um conteúdo há pouco tempo que de nada adianta eu ficar atrás de previsões sobre trânsitos astrológicos se eu não conheço o meu próprio mapa. Porque eu tenho uma resposta muito mais genérica do que está acontecendo, mas eu não consigo ter um olhar direto para qual área da vida realmente eu estou sendo impactada com aquele trânsito. Quando eu conheço o meu mapa, eu já sei direitinho aonde está acontecendo tal coisa, quais são os assuntos que tendem a emergir. Isso para mim é um exercício diário, olhar para o meu mapa e entender a partir do trânsito quais são os movimentos que estão acontecendo. Então, se tu quiser entender mais sobre isso, agenda a tua leitura que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e te conduzir nessa jornada.